Agora às 7h38. Hoje é dia de conversarmos e prosearmos aqui com o prefeito Tauílio Tezelli. Tauílio Tezelli, bom dia. Bom dia, Eli. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Bom dia, prefeito Tauílio Tezelli. O senhor sabe o que o senhor achou da minha soltura, prefeito? Eu vou casar agora, tô com a minha namorada. O que o senhor achou? O senhor tá certo? A justiça está certo, prefeito? Fala a verdade. É sério você tá brincando? Eu tô falando sério, prefeito. Eu quero saber, por exemplo, eu tô dentro da lei, não tô? É que o entendimento do STF é que tá correto, né? Que na segunda instância não teve última condenação, aí tem que ser solto todos aqueles que foram condenados em segunda instância. O que precisa é a Câmara agora aprovar ou mudar a legislação, e aí sim, aí nós podemos dizer que a lei vamos dizer, a Constituição seria clara, né? Porque muitas vezes o entendimento que a gente ouve é que ela deixa dúvida, né? Mas, ontem até conversando com o deputado Rubens Bueno, ele fala assim, que precisa alterar a Constituição, que a Constituição é muito clara nesse sentido. E eu quero convidar o senhor, porque agora eu tô apaixonado, eu vou casar, vou chamar o senhor. Tá certo? Pode votar você. Tauílio, então, para mudar a lei, deputados e senadores têm que se mexer, porque senão vai soltar todo mundo, né? Em segunda instância. Não vai soltar todo mundo nele, porque acho que tem algumas exceções nele, que não oferece risco, que tem endereço certo, né? Então tem algumas exceções, não é assim, vai soltar todo mundo que foi condenado em segunda instância. Mas o político que mete a mão, ele não é um perigoso, porque ele coloca em risco a saúde da população, porque daí falta dinheiro para a saúde, coloca em risco a população porque não tem dinheiro para tapar buraco de asfalto, o cidadão sofre acidente e morre. Quer dizer, a corrupção política não coloca em risco a população? Existe comprovação? Ou existe só denúncia? Tem nada, esse cara aí, o Tauílio, esse Ney Rodrigues é tudo Bolsonaro. É um capitalista. Na votação que o STF fez, não sei se anos anteriores, foi uma votação apertada. Dizia que poderia haver prisão em segunda instância. Com o novo recurso, hoje eles entenderam que não deveria haver prisão em segunda instância, né? Então, mas antes do Lula, se tem dúvida, a Câmara pode pautar isso e colocar para votação. Mas antes do senhor, seu Lula, antes do senhor ser preso, antes do senhor ser preso, esses mesmos ministros condenavam as pessoas em segunda instância, não era? Então o erro foi o outro julgamento, né? Alguma coisa saiu errada aí, não é? O outro julgamento onde dizia que poderia haver prisão em segunda instância. Só que você viu que é uma decisão apertada nele, 6-5 para 6-5 de novo. Então alguém mudou o voto. Pois é, a lei não é clara, então os ministros não estão errados. Todos eles foram indicados para o superior pelo Lula, né? Pela Dilma, evidentemente, se a lei permite, vamos soltar, né? Tauílio, vamos abordar um outro assunto polêmico aqui. Muita polêmica. O autor da caneta azul caneta, prepara um disco. Olha, vamos. Conhece o Vigilado, né? Ele disse que vai fazer um disco com 15 músicas, incluindo. Tem 15 cores de caneta? Eu não sei se ele vai fazer caneta vermelha caneta. Eu sei que ele vai fazer 15 músicas, incluindo esse hit famoso, sucesso, Caneta Azul. O senhor consegue cantar Caneta Azul aqui, prefeito? Não. Não, né? Não. Mas vai lançar um disco, hein? Vai ser sucesso. O senhor não consegue cantar Caneta Azul? Não consigo. O senhor disse que o Lula foi beneficiado pela lei, tá certo? A lei é interpretada de várias formas, precisa mudar a lei, quem vai mudar a lei são senadores e deputados. No caso da Caneta Azul, o senhor compraria o CD Caneta Azul Caneta? Não compraria, não. Não compraria, né? O senhor é muito sério, prefeito. O senhor tem que ficar mais alegre, mais animado. Porque eu vou vir com os cacetes daqui a pouco, então eu quero o senhor vir pra cima. Não é verdade?
Ó, você perguntou da questão do Lula, né? Do Lula. Da julgamento. Não, então, mas são assuntos que o povo comenta. Porque o julgamento que foi feito há um tempo atrás, ele foi uma votação apertada também, né? É um entendimento que naquele momento poderia haver prisão em segunda instância. Certo. Porque foi bem naquele auge das denúncias de corrupção de que envolveram muitos políticos do país. Tá. Passados os anos, houve fatos novos que surgiram e em função desses fatos novos um novo julgamento aconteceu. E o julgamento novo mudou, né, o entendimento, e esse entendimento possibilitou que muitos presos em segunda instância conseguissem sua libertação. Então, é algo assim que a gente tem que respeitar a decisão do STF. Muito bem. Antes de entrarmos aqui nos assuntos da cidade, ainda bem que a caneta do rapaz é Bic. Porque se fosse aquela francesa, lá, aquela Mont Blanc, tava perdido. O pessoal do Bolsonaro ia atrás do rapaz. A milícia. Ô, Tauilo, o povo tá reclamando aí que tá demorando para atender lá na UPA. Encontrei uma mocinha aí na rua aí, e ela disse assim: Eli Rodrigues, é difícil, Eli Rodrigues, ali a gente vai ali, leva a criança ali, demora para atender, não é bem atendido. São palavras dos ouvintes, né, Tauilo? Ele é um posto de saúde que atende mais de 10 mil pessoas num mês. Sim. Você consegue, de repente, ter a mesma qualidade ou a mesma atendimento? Você, dessas 10 mil pessoas mais que você atende no mês, você vê alguém que vem para a rádio e fala assim, fui bem atendido? Não tem. Então, acontece. Tem que aumentar a estrutura? Por exemplo, se não dá para atender esse povo que o senhor está falando, não tinha que ampliar, melhorar, contratar mais médico, mais funcionário? Mas tem 3 médicos, tem um momento que tem até mais. O problema é que o fluxo de pessoas aumentou, aumentou e muito. A demora, em qualquer posto de saúde ou qualquer consultório particular, você tem espera. Por quê? Porque o médico, de repente, ele não consegue te atender no tempo que ele esperava. Você, quando vai no médico particular, você consegue ser atendido no horário? Não consegue, né, Tauilo? No médico particular, 2 horas também. Você marcando horário, não é isso? Marcando horário e pagando à vista. Pagando à vista. Então, não é que a gente quer atrasar, é que você está lá, com 3 médicos de plantão. De repente não tem ninguém. De repente aparece 100 de uma vez. Ou aparece 200. Você vai classificando o risco das pessoas, aquele que é mais urgente, aquele que é menos urgente, e você vai atendendo os mais urgentes. Aquele que é menos urgente, espera um pouco mais. Então, em função disso, as pessoas falam, estou sendo colocado na frente. Não é que está sendo colocado na frente, é que chega uma criança, um idoso, uma gestante, elas têm preferência em relação àquela pessoa que tem, vamos dizer, que não é urgente, entendeu? É por isso que acontece de ter essas reclamações. Agora, o município faz o possível para atender da melhor forma. Você tem um quadro de funcionários, que você está lá no dia a dia atendendo, e muitas vezes as pessoas acham que as pessoas não trabalham. E quando é o setor mais difícil da cidade, você sabe que é a saúde, porque as pessoas, quando vão para lá, porque ou ela não tem convênio, ou ela não tem recurso para pagar um médico particular, então ela vai para o posto de saúde. E nessas unidades de saúde, você não tem como avaliar, hoje vai chegar 10 pessoas, hoje vai chegar 20 pessoas. Você não tem isso. De repente você passa lá, tem 200, 300 pessoas. Então é algo assim que a unidade ela foi feita para atender o dia inteiro, não em 1 hora atender 200 pessoas ou 100 pessoas. A distribuição não é durante todas as 24 horas. Você não tem como você saber quantas pessoas vão chegar ali e procurar médico. Você não sabe. Geralmente as pessoas vão pela manhã, é isso? Normalmente vão depois das 6. Tem um fluxo muito grande das 6 da tarde até as 10. Das 6 da tarde. Até as 10, né? Sim. Então, nesse horário, pode acontecer de ter uma demora maior os casos que não são urgentes. Mas tem algum projeto, alguma ideia de dar uma solucionada nisso, talvez?
ali não comporta, né, Eli? Você tem um número de leitos, você tem um número de consultórios, você tem um número de pessoas que você pode atender. E nós estamos com mais médicos lá do que a gente tinha no 24 horas. Nós temos A mais... estrutura lá é maior. Maior, Eli. Os funcionários são os mesmos, mas o número de médicos nós ampliamos. E por que a gente não ampliou até agora mais funcionários? Porque como a gente está com mais de 54% da folha, você tem proibição de contratação de novos funcionários. E isso eu venho falando há muito tempo para você, que a situação do município, ela cada dia ela vai se agravando. E por quê? Porque nós não conseguimos reduzir as nossas despesas. E a nossa despesa maior é o quadro de funcionários. Os postinhos não atendem? Não estão funcionando? Estão funcionando Também, todos eles? Todos eles estão ali, mas é que você vai num posto, lá você agenda uma consulta, você é atendido, você faz todo aquele trabalho de prevenção, não é os casos com urgência. A unidade de pronto atendimento seria os casos com urgência. Mas tudo que vai lá é com urgência? Não é. Não é? 60%, 70% não é. Então, de cada 10 pessoas que estão indo na UPA, 6 a 7 não são de emergência, poderiam ser atendidos no postinho. No posto. Só que muitas vezes no posto você vai marcar uma agenda para outro dia, porque antes o posto, você chegava e ficava na fila 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Quando nós resolvemos agendar as consultas nos postos de saúde, aquela pessoa que fala, não quero esperar até amanhã, não quero esperar até a semana que vem, ela está indo para a UPA. E muitas vezes os casos que chegam na UPA, segundo informações da equipe, 60%, 70% aí, são casos que seriam de posto de saúde. Mas que as pessoas procuram e você atende. Só que está provocando aí uma fila grande. Aí muitas vezes as pessoas podem falar assim, mas por que não contrata mais médico? Ou por que não faz mais posto? Ou por que não... Por quê? Porque não tem. O Camorão gasta mais de 60% com folha de pagamento e é uma despesa que eu não consigo reduzir. E a receita não vem crescendo na necessidade de Camorão. Então, essas dificuldades a gente não consegue resolver. Bom, só lembrando aqui, eu cometi uma gafe aqui, a feira de adoção de cães e filhotes de cães e gatos não é amanhã. A dona Elvira, vereadora, nos informa que a feira será hoje. Ah, dona Elvira, obrigado, desculpe aqui o erro, hein? Então é hoje a feira, agora pela manhã ali na Praça São José. Amanhã tem a feira normal ali, né? Aquela feira do empreendedor moronense. Então, amanhã a feira, mas a adoção de cães e gatos, filhotes hoje. Então, se você não quiser adotar, você pode ir hoje aqui de manhã na praça e fazer a doação ali da sua ração. Tauílio Tezelli, caneta azul, azul caneta. É um negócio importante, mas no novo CD desse cara, vai ter já tem uma outra música. Eu tenho até ela aqui já me mandaram. Vamos ouvir um trecho? Deixei aqui na mesa. Cadê o meu isqueiro que eu deixei aqui na mesa? Apareça, que eu quero cuidar. Apareça, que eu quero cuidar. Não é possível, tava aqui agorinha, dentro do pires, perto da farinha. Cadê o meu isqueiro, prefeito? Cadê o meu isqueiro? Não é nem isqueiro, é esqueiro, né? É mais uma música que vai... Atrasar, tenho muito o que fazer, a roupa pra lavar, tenho que pôr meu peixe para cozinhar. Cadê o meu isqueiro que eu deixei aqui na mesa? Cadê o meu isqueiro que eu deixei aqui na mesa? É mais um sucesso desse rapaz que vai estourar nesse hit. Quem tá ouvindo o choro aqui é o nosso ouvinte, o vereador, reforçando aqui, né? Como é que é o nome do vereador? Eu esqueci o nome dele, rapaz, da igreja lá, que vai falar, vai ter o evento lá da... Edilson Martins. O Edilson Martins Lopes. Tá convidando aí, reforçando o convite aí para... É Lopes? Não é não, Edilson Martins. O Edilson Martins Lopes. Bom dia, Eli, abraços aí para você, o prefeito. Reforça aí para comemorar o dia do evangélico, prefeito. O senhor vai lá comemorar hoje à noite.
Prefeito, o Bolsonaro quer acabar com os pequenos municípios menores aí de 5 mil habitantes. Pelas andanças que a gente faz aí no Paraná, a gente observa que tem município de 2 mil habitantes, são ricos, tem uma estrutura boa, tudo bonitinho, e tem municípios aí de 5, 10 mil que estão às traças. O que o senhor acha disso? Porque tem município pequenino de 3 mil habitantes, que é a coisa mais linda do mundo. E tem municípios aí maiores que estão largados. O senhor acha correta essa extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes, Tauílio? Vamos lá, Eli. Essa é uma explicação bem longa, né? Que é interessante a gente fazer. Os municípios que têm menos de 5 mil habitantes, se você pegar o que eles representam, o que eles arrecadam ou o que eles recebem, é muito pouco. Mas é muito pouco por quê? Porque ao longo dos anos o governo federal e os governos de uma maneira geral foi retirando recursos do que era dos municípios e transferindo responsabilidades. Então os municípios realmente assumiram muita coisa e perderam muito serviço e perderam recurso. Tá. Então se houvesse uma distribuição normal dos recursos, com certeza os municípios estariam em outra situação. Mas não é só isso, Eli. Se os municípios têm dificuldade, por que não ajudar esses municípios a sair dessa dificuldade? Por que não criar regras reduzindo a máquina pública? Onde tem 13 vereadores, ter 6, ou não ter vereador, ou não ter uma estrutura tão grande na cidade, sei lá, criando algumas formas de gestão onde o custo fique menor. Tá, mas não é só isso, Eli. Os municípios, eles têm o quê? Até ontem eu estava conversando com o deputado Rubens Wender, ele falou assim, você pega um estado como Amazonas, Pará, como é que você vai extinguir os pequenos municípios que ficam aí 1.000, 2.000 quilômetros de distância, muitas vezes, da capital? Então é uma situação assim, o país é muito grande. Se fosse um país assim, menor, né, seria fácil de resolver. Mas não é. Então eu acredito que é uma medida que não passa porque ano eleitoral, dificilmente um parlamentar vai votar contra municípios menores. E além do que, como você falou, tem municípios que são históricos, tem município que tem uma tradição, tem municípios que têm uma vida muito longa. Então não é assim tão simples você chegar e falar assim, eu acabo com um município que tem 150 anos, eu acabo com um município que tem 200 anos, eu acabo com um município que é do tempo do, né, que é muito antigo. Então, do Dom Pedro. Então não é assim tão simples. Eu acredito que o governo está no caminho certo, onde ele faz uma proposta para você discutir. Mas essa discussão pode ser feita de uma maneira sem extinção dos municípios, fortalecendo os municípios, melhorando, criando outras regras de redução de custo, repassando o que o governo deveria repassar para os municípios, fazer com que esses municípios melhorem sua gestão. Por que não ter 10% de receita própria? Porque a maioria dos prefeitos não cobra IPTU, não cobra asfalto, não cobra ISS, não cobra nada. Então fica dependendo do recurso da União e do Estado. Então é por isso que eles colocaram que o município tem que ter vida própria. Mas não é tão simples assim. É algo que eu acho muito difícil acontecer no Brasil, essa extinção de pequenos municípios. Agora, Tauílio, existem no Paraná municípios bem próximos, fundados na mesma época, eles têm a mesma agricultura, a mesma idade, estão separados, eu vi vários nesse sentido, estão separados ali no máximo 30 quilômetros um do outro. Ou até menos, né? Ou até menos. E a gente percebe que um é mais largado que o outro. E em alguns casos, por exemplo, numa cidade da mesma idade, da mesma fundação, com a mesma renda, mesma agricultura, uma é bem cuidada e outra não. Uma tá cheia de buraco e a outra tá bonitinha. O que acontece? Gestão. Você pega uma sequência de 3 ou 4 prefeitos responsáveis, eles vão, a cultura da cidade, da população é de gestão organizada, de que a cidade cada vez seja melhor quando vão escolher seus representantes. Agora tem cidade que não está nem aí, né?
que vai de qualquer jeito, um é pior que o outro, todos preocupados em fazer sua política e não preocupados em arrumar a cidade. Então, na nossa região tem algumas cidades, não quero citar nomes, que é a mesma coisa. É a mesma renda, a mesma receita, e uma está numa situação difícil, outra não está numa situação difícil. Uma está bem cuidada e outra não está bem cuidada. O que é isso? É as administrações desastrosas que foram passando pelos municípios e foram criando dificuldades que você não conserta em 1 ou 2 gestões. Você consertaria numa 5 gestão. Só que vem um prefeito, cuida, organiza, faz a coisa como tem certo, e vem um populista oferecendo várias vantagens, dizendo que vai ser diferente com ele, e ele consegue fazer essa alternância do poder de uma gestão organizada, de uma desorganizada. Aí quem paga é a população. Então, a gente observa, Tauílio, que uma cidade que tenha bons prefeitos, ela é diferente de outras, porque elas são da mesma idade, mesma receita, mesma coisa, pertinho uma da outra. Só ver uma bonitona, caprichada, tudo certinho, a outra tudo largada. Quer dizer, um prefeito, ele faz diferença na cidade. Mas não é um prefeito de uma gestão, assim, é uma sequência, né, de gestão, 1, 2, 3, 4 gestão preocupada com a cidade. Você deixa a cidade com a situação financeira boa e a cidade funcionando todos os serviços públicos. O senhor não acha, Tauílio, que para a criação de novos municípios deveria ser feita uma nova lei, novas regras, por exemplo, estipulando a quantidade de habitantes, por exemplo? Evidentemente que o Piquirivaí, muita gente ali gostaria que Piquirivaí se transformasse em um município. E eu digo um negócio, se a gente se basear em cidades que a gente conhece por aí, Piquirivaí são os mais ricos municípios do Paraná. Não deveria ter uma lei assim, olha, mas hoje 15 mil habitantes. Mas hoje já é mais difícil criar município. Você pode observar que faz muito tempo que você não ouve notícia no Paraná de criação de novos municípios. Uhum. Pode acontecer de um local se desenvolver e se transformar em município, mas esses municípios menores é difícil ter aprovação hoje. Está difícil passar por aprovação a criação de novos municípios. Bom, aqui o Toninho da SP News, ele também viaja muito, ele sabe do que eu estou falando aqui, de cidades próximas, uma bem cuidada e a outra não, né? E o senhor explicou que isso se deve, aquele bem cuidado, a uma sequência de bons prefeitos, e aquelas outras pegam um bom, depois pegam 2 ruins, depois pegam mais um bom, então não consegue se acertar, né? Não consegue, porque nenhuma gestão, você não conserta um município em 4 anos, você não conserta, você vai 2, 3, 4 gestões para você consertar. Porque você pegar um município que você fala assim, puxa, deve 30, deve 40, deve 50 milhões, você parcela e paga. Né? Uhum. Mas como é que você pega um município, por exemplo, vou dar um exemplo igual o Campo Mourão. Você vê na classificação que saiu esse dia no jornal aí, Campo Mourão está entre os 323 municípios de pior gestão fiscal do Paraná. O Paraná tem 399. E eu venho falando isso faz 2 anos e meio, 3 anos, que a gente não consegue investir, ter recurso nenhum para investir, e tem um gasto muito grande um município que eu não consigo reverter, né? O que eu consegui reverter, eu já reverti, eu já fiz a reversão, né? Reverti. Agora, não consegue. Agora, ele cita aqui que o Toninho da Esperança cita aqui que ele conversa, ele viaja, ele tem a empresa dele, então ele faz muitos negócios no Paraná. Ele diz que nas cidades, nos municípios menores, todos são amigos do prefeito ou da prefeita, e aí não deixa muito IPTU sem cobrar, ISS sem cobrar, ninguém paga e larga lá por isso mesmo, né? Por isso que, né, nessa direção o governo federal não está errado, que cada município tem que ter receita própria. Ou a receita própria é grande ou é pequena, mas contribui, e daí você passa a ter a receita do Estado, a receita da União e um pouco da receita própria do município, que ele fala em torno de até 10%, né? Que é pouco. Os municípios teriam que ter no mínimo aí 20%.
Tauílio, vamos fazer um resumo então da semana. E o que você conta dessa semana? O senhor viajou, não viajou, recebeu alguém, não recebeu alguém, inaugurou alguma coisa ou vai inaugurar, começou alguma coisa? Um resuminho rapidinho aí que já passamos um pouco do horário. Não, ele é rapidinho. Essa semana nós trabalhamos muito na questão de recursos para Camorão, né? Eu estive num evento em Curitiba, onde foi destinado pelo deputado Márcio Nunes 1 milhão para Santa Casa, né, que todos os prefeitos da região que receberam recursos do Estado estavam lá. Eu trabalhei na SEAB para resolver a questão do Rio da Várzea, daquelas pedras irregulares. Eu trabalhei para a gente resolver os projetos que estão pendentes de ação. Curitiba, onde foi destinado pelo deputado Márcio Nunes 1 milhão para Santa Casa, né, que todos os prefeitos da região que receberam recursos do Estado estavam lá. Eu trabalhei na SEAB para resolver a questão do Rio da Várzea, daquelas pedras irregulares. Eu trabalhei para a gente resolver os projetos que estão pendentes de asfalto em Camorão, dependendo do governo do Estado. E trabalhei no Jardim Modelo, né, com a possibilidade de a gente implantar um parque na antiga pedreira. Então, esse trabalho que a gente faz, eu acho que ninguém gosta, né, de ficar indo para Curitiba, para Brasília, ou atrás de secretaria, ou atrás de ministério. Mas a gente não tem alternativa, né? A gente tem que ir atrás. E trabalhamos também para finalizar os patrocínios do Camorão Cidade Natal, que ainda faltam 3 empresas dar a resposta para a gente finalizar os valores que a gente precisa para fazer aquele evento do mês inteiro. Então tudo isso aí a gente vem trabalhando para resolver em Camorão. Muito bem, Tauílio. Bom, para finalizar então, Tauílio, um abraço e... Campo Mourão acaba de ganhar uma clínica.